Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara, a TV pública da cidade de Jacareí. Nós estamos aqui para a abertura da audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí, cumprimento da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Essa prestação de contas é referente ao segundo quadrimestre de 2018. Aqui, declaro aberta essa audiência e passo, a palavra para a condução da secretária Rosana Gravena, secretária de Saúde do município de Jacareí. Boa noite a todos, ouvintes da TV Câmara. Lucimar, nossa presidente da casa, o vereador Valmir, obrigada pela presença, e os meus diretores todos presentes, como sempre, mostrando que a Secretaria de Saúde está aqui disposta a apresentar as contas financeiras, mas também as contas dos resultados obtidos nesse período. E estamos à disposição da comunidade para responder todas as dúvidas e escutar sugestões. Vou passar a palavra à diretora de Serviço de Saúde, Marilis Cury. Boa noite a todos, boa noite às autoridades presentes, vereadora Lucimar, vereador Valmir. Então, nós vamos dar início à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2018. Pode passar. Seguimos com a identificação municipal. Está passando? Pode passar. População, em 2018, nós temos, ao final do segundo quadrimestre, 109.572 homens, 115.203 mulheres, totalizando 224.775 habitantes em Jacareí. Passamos à apresentação da nossa rede assistencial de serviços públicos. Começamos agora pela atenção básica. Nossa atenção básica é composta por 14 unidades com estratégia de saúde da família, 2 unidades com estratégia de saúde da família e estratégia 12 horas, 2 unidades tradicionais que também atuam num regime de 12 horas, 5 equipes de núcleo ampliado de saúde da família, 2 equipes de melhor em casa, uma equipe de assistência domiciliar nível 1 e uma equipe de consultório na rua. Pode passar. A atenção especializada. Nós temos o SIM, que são as especialidades médicas e ambulatório de saúde mental, o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, o Centro de Reabilitação. Além disso, compõe a atenção especializada o Centro de Atenção Psicossocial 2, o CAPS 2, o CAPS AD3, 24 horas, e o CAPS Infanto Juvenil. Diferente. A imagem não está... além disso, temos ainda, na composição da atenção especializada, 2 residências terapêuticas, masculina e feminina, o ambulatório de infectologia e o laboratório municipal. Pode passar. Na rede de atenção à urgência e emergência, próximo slide, UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, Unidade de Saúde do Parque Meia Lua, Santa Casa de Misericórdia com pronto-socorro geral, Hospital São Francisco com o pronto-socorro obstétrico e o SAMU. Na atenção hospitalar, a Santa Casa de Misericórdia é responsável pela retaguarda das unidades de pronto atendimento, realiza cirurgias eletivas e onde nós temos os leitos de UTI adulto. O Hospital São Francisco atende a maternidade de baixo e alto risco, UTI pediátrica e neonatal, UTI adulto, oncologia e nefrologia. A vigilância saúde, nós temos a vigilância sanitária,
vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância de zoonoses. Além disso, contamos com diversos serviços contratados e credenciados: a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, Hospital Francisca Júlia, CIPAX Medicina e Saúde, MDI, Medicina Diagnóstica por Imagem e Plane, Unidade de Radiologia Clínica, URC, Andresa Cristina, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, FGN Fisioterapia, Hospital São Francisco de Assis, Santa Casa de Jacareí, CEPAC e a SPDM, que está no SIM. Entre os leitos hospitalares, nós identificamos no quadro um aumento do número de leitos na Santa Casa. Entre os anos de 2017, tivemos um salto de 14 leitos que foram adequados para a realização das cirurgias eletivas. As unidades de terapia intensiva, leitos SUS, temos 28 entre o Hospital São Francisco e Santa Casa, e a unidade de cuidados intermediários neonatal, 10 leitos no Hospital São Francisco. Passamos agora à produção de serviços. Vamos dar um detalhamento às consultas médicas. Na atenção básica, que são as unidades de saúde da família, as unidades tradicionais, a assistência ao pré-natal e as unidades 12 horas, fechamos o segundo quadrimestre de 2018 com 86.128 consultas, havendo um acréscimo do ano de 2017 para o ano de 2018. Na atenção especializada, que compreendem o AME, o SIM, Ambulatório de Infectologia, os 3 CAPs e o São Francisco e Santa Casa, nós saltamos também de 2017, 51.933 para 59.444. Na atenção às urgências, que compreendem Santa Casa, São Francisco, UPA Dr. Telmo e UPA Parque Meia Lua, saltamos para 245.817 atendimentos realizados no segundo quadrimestre de 2018. Agora vamos falar um pouquinho das faltas às consultas, que é o absenteísmo. O absenteísmo na atenção básica teve uma redução de 25% para 24% se compararmos os segundos quadrimestres do ano de 2017 e 2018. No AME, um discreto aumento também de 30% para 31% nas faltas. Lembrando que o AME, o atendimento é realizado em outro município. E no SIM, tivemos também uma queda, uma redução às faltas de 19% para 17%. No que se refere às consultas por habitantes, nós temos na atenção básica, no ano de 2018, um total de 3,26 consultas por habitante do município, em média, considerando atenção básica, especialidades e rede de urgência. No entanto, se compararmos, se esse dado for aplicado à população que depende do SUS, nós tivemos 5,79 consultas por habitante SUS dependente. Também compreendendo atenção básica, especializada e urgências, todos os índices acima dos parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde. Esse quadro mostra as consultas realizadas no SIM e o aumento que tivemos em quase a totalidade das especialidades entre o ano de 2017 e 2018. No entanto, algumas especialidades ainda temos alguma demanda reprimida, são considerados a partir de 4 meses de espera, já entram nessa lista. Então, esse quadro mostra alergologia, cardiologia, dermato, endócrino, gastro,
geriatra, hematologista, neurologista adulto-infantil, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologista adulto-infantil, proctologista, reumatologia pediátrica, urologia e vascular. Dentre os exames com demanda reprimida, nós temos a ultrassonografia, o próximo slide, isso. Entre os ultrassons, os que nós temos uma demanda reprimida são aqueles que são solicitados com Doppler. Alguns exames de oftalmologia, porque com o mutirão nós tivemos um aumento considerável dos exames solicitados também, lembrando que já temos um novo plano operativo para o São Francisco e Santa Casa, para contemplar a necessidade que o município apresenta, laringoscopia, nasofibroscopia, radiografia contrastada, tomografia com sedação, eletroneuromiografia, endoscopia Holter, retossigmoidoscopia e prova de função pulmonar infantil. O próximo quadro nos mostra os atendimentos realizados pela saúde bucal, odontologia. Tivemos uma diminuição entre 2017 e 2018 em função da aposentadoria de 6 profissionais durante esse período, né, que acabam naturalmente implicando numa diminuição de atendimentos. Problema que também já está em trâmite para solução. E entre os procedimentos, como a gente teve uma diminuição de consultas, tivemos, consequentemente, uma diminuição de procedimentos também de 59.115 para 56.820. O gráfico aponta para esses dados apresentados. Ainda falando de odontologia, o próximo quadro nos mostra o número de tratamentos completados, que foram 2.213 pessoas tiveram seus tratamentos completados no segundo quadrimestre deste ano. As crianças que são atendidas no Bebê Clínica, que é um atendimento para prevenção odontológica, no quadrimestre foram 1.292 bebês. Entregamos 209 próteses. A campanha de prevenção de câncer bucal atendeu 1.150 pessoas, lembrando que parte dessa campanha está no primeiro quadrimestre, e fizemos 8.944 escovações supervisionadas. Eu faço um destaque a esse item, que saltou de 2.692 para 8.944, em função das ações educativas realizadas pelos agentes comunitários de saúde, que tiveram um grande impacto positivo na prevenção. Esse quadro aponta para os números já descritos no quadro anterior. Agora, falando sobre as faltas na odontologia, absenteísmo, nós tivemos, apesar da diminuição de profissionais, uma diminuição nas faltas, na atenção básica, e um aumento com relação às faltas no centro de especialidades odontológicas, de 17% para 21%. O próximo quadro mostra a produção de outros profissionais na atenção básica e especializada e também na atenção terciária. Assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem. Tivemos mais do que o dobro de atendimentos, de 104.000 para 213.000, e muito desse aumento veio em função do trabalho feito pela enfermagem, especialmente do UPA, que passou a ser computado aí nesse quadro, nessa totalidade. Fisioterapia contratada, tivemos 28.043 consultas realizadas, atendimentos realizados nos serviços de fisioterapia contratada em 2018.
E o próximo quadro vai nos mostrar a produção do Melhor em Casa. No segundo quadrimestre de 2018, tivemos 71 pacientes acompanhados pelo programa, pelas duas equipes do programa, que totalizaram inúmeros atendimentos médicos, né? Tivemos 456 atendimentos, com uma média de 6 consultas médicas no quadrimestre para cada paciente, 345 de enfermagem, totalizando uma média de 5 consultas por paciente, e as outras, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e psicólogos, que também compõem a equipe do Melhor em Casa. O próximo quadro aponta para a produção do consultório na rua. O consultório na rua ainda é um serviço relativamente novo no município, mas se compararmos, embora o quadro não aponte para isso, o número de pacientes acompanhados no primeiro quadrimestre deste ano fechou em 52 pessoas em situação de rua. E no segundo quadrimestre nós já temos 126 pessoas em situação de rua acompanhadas pela equipe do consultório na rua. Dentre elas, gestantes que recebem todo o amparo para uma assistência ao pré-natal. Então, foram várias as ações, buscas ativas, abordagens continuadas, atendimentos compartilhados, que totalizaram 988 atividades no quadrimestre. O próximo quadro nos mostra os atendimentos, visitas domiciliares realizadas pela Estratégia de Saúde da Família. Então, as 16 unidades, que tem a Estratégia de Saúde da Família, realizaram 141.719 atendimentos ou visitas domiciliares de profissionais médicos, dentistas, outros de nível superior, equipe de enfermagem e agente comunitário, mantendo a média do segundo quadrimestre de 2017. O gráfico aponta para essa produção dos atendimentos e visitas domiciliares, mostrando aí um aumento de 2,6% de visitas do agente comunitário de saúde, que tem um papel muito importante na nossa rede. Pode passar. Alguns exames realizados ao longo do segundo quadrimestre. Análises clínicas. A aparente redução de exames do segundo quadrimestre de 2017 para 2018, ela não necessariamente é uma redução, porque no segundo quadrimestre de 2017 ainda atendíamos uma demanda reprimida em função do déficit no atendimento do laboratório logo no início de 2017. Tivemos um aumento dos anatomopatológicos e uma redução dos citopatológicos, que acreditamos compensar na campanha do Outubro Rosa, que já aproveito a oportunidade para convidar todas as mulheres a participarem. Será no dia 20 de outubro. Todas as unidades de saúde abrirão para a coleta de preventivo e vacinação contra o HPV. Eletrocardiogramas, tivemos um aumento de 3.611 para 4.725, e os eletroencefalogramas também tivemos um aumento de 149 para 235. Portanto, fechamos o quadrimestre com 423.577 exames. Entre as cirurgias realizadas no Hospital São Francisco e Santa Casa, também apontamos para um salto de 760 cirurgias realizadas em 2017 para 877 realizadas no ano de 2018. Considerando as cirurgias de urgência também, que são somadas às cirurgias eletivas, o segundo quadrimestre de 2018 apontou para 1.338 cirurgias realizadas. Entre as internações, mantivemos um número aproximado,
fechando o segundo quadrimestre de 2018 com 4.473 internações, tanto no Hospital São Francisco quanto Santa Casa. Procedimentos especializados. Tivemos um salto considerável entre as cirurgias ambulatoriais especializadas, que saiu de 2017, segundo quadrimestre, com 2.900 cirurgias, e saltamos para 4.316 cirurgias ambulatoriais, em função do mutirão de oftalmologia que foi realizado ao longo desse período. Alguns exames, entre os procedimentos, só para fechar, nós saltamos, então, de 2017, com 16.710 exames, para 20.071 exames em 2018. Agora, vamos para os exames de imagem. Os exames de imagem é o que nos mostra o quadro, aparentemente, uma redução também entre ressonância, ultrassom e cintilografia. Ele aponta para o mutirão que foi realizado em 2017. Então, no entanto, nós aumentamos consideravelmente o número de raio-x que foi realizado no segundo quadrimestre de 2018, totalizando 33.209 exames. Portanto, saltamos de 46.000 exames em 2017 para 49.708 em 2018. Os próximos gráficos nos mostram as auditorias e autorizações. Esse primeiro gráfico mostra o número de auditorias realizadas, bem como as autorizações para internação hospitalar, apontando na última coluna para um aumento das autorizações realizadas entre os anos de 2017 e 2018. O próximo gráfico nos mostra as autorizações de procedimentos de alta complexidade, tanto as auditorias quanto as autorizações de APAC, que são os procedimentos de alta complexidade. Na última coluna também, mostrando o número de laudos autorizados por período, em números absolutos. O próximo slide vai apontar para as auditorias e autorizações para o boletim de produção ambulatorial. Então, nós temos aí um fechamento de 787 BPAs para o São Francisco, 649 para a Santa Casa e 152 para o SIM, que são os boletins de produção ambulatorial. Auditorias e autorizações ainda com relação aos laudos do boletim de produção ambulatorial. Nós temos, neste gráfico, a produção do segundo quadrimestre de 2017, que, se comparado com o segundo quadrimestre de 2018, fica evidente o aumento que tivemos nessa produção de serviços. Com relação às demandas de auditoria para o segundo quadrimestre de 2018, nós tivemos aqui número de 68 visitas hospitalares, 5 demandas diversas, 4 avaliações de nefrologia, 12 avaliações de pagamento e finalizamos o segundo quadrimestre com curso e reunião de auditoria. Com relação às referências de tratamento de fora domicílio, nós temos alguns municípios que são nossas referências para tratamento em São José dos Campos, Taubaté, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Barretos e Bauru. Então, o transporte ambulatorial é bastante utilizado para deslocamento desses munícipes para que sejam atendidos em outros municípios que são as nossas referências. Então, em 2017, nós fechamos
com um total de 12.821 atendimentos para transporte ambulatorial. E o próximo quadro, no próximo slide, aponta para 12.248 no segundo quadrimestre de 2018, entre maio e agosto. O próximo tópico que faremos prestação de contas se refere ao SAMU. Vou passar a palavra para o Dr. Carlos, diretor de urgência. Boa noite, vereador Valmir. Boa noite, vereadora Lucimar, presidente da Câmara. Em relação ao tratamento ao serviço do SAMU, Serviço Móvel de Urgência, nós temos os números de atendimento total das unidades básicas que são localizadas na unidade do serviço da cidade de Salvador, da Santa Cruz dos Lázaros e no Jardim Parque Meia Lua, Jacareí, no Parque Meia Lua, temos 3.999 atendimentos no segundo quadrimestre de 2018, contra 3.871 do 2017. Em relação à unidade avançada, a que fica localizada na UPA Telmo, na nossa UPA 3 aqui no centro da cidade, ela tem 446 atendimentos no segundo quadrimestre de 2018, o que perfaz uma diferença muito pouca em relação ao ano passado. Temos também um atendimento do número de chamadas por engano, que teve um aumento desse quadrimestre em relação ao ano passado, de 6.879, apesar de todas as campanhas que são feitas para coibir esse tipo de ação. O número de chamadas de queda teve um aumento também, e em relação às chamadas para informações, tivemos um aumento. Em relação às falsas, os trotes, mais uma vez frisando em relação a isso, tivemos 4.005 chamadas, contra 14.283 do ano passado. Mais uma vez, devido às ações que foram tomadas em relação a isso, para coibir esse tipo de chamada que acaba interferindo no atendimento e no tempo-resposta das nossas unidades. Temos um número de chamadas atendidas pelo telefone 192 de 70.190 do ano de 2017 contra 68.411 no ano de 2018, no segundo quadrimestre. Em relação aos tempos-resposta de atendimento, nós temos aqui, entre a unidade básica e a unidade avançada, nós temos no segundo, em 2018, 13 minutos. Em 2018, 17, 13 minutos e 18, 13 minutos também confirmado. Em relação ao tempo médio de transporte até a unidade de referência, 10 minutos passaram-se para 11 minutos. O tempo de resposta total entre a chamada e o final da ocorrência, temos de 1h10, passamos para 1h15. Temos aqui também o número de chamadas, dispostos em porcentagens pela gravidade e pelo caso. Temos o número de atendimentos clínicos subindo de 68,3% para 68,4%. O trauma, ele acaba aqui sendo menor, o índice de 19,38 para 19,43. Temos também as chamadas obstétricas, que se manteve na escala de 2,8. Os psiquiátricos, tivemos uma manutenção também no número de chamadas, por volta de 7%. As chamadas pediátricas, mantendo-se por volta de 2,63%, teve uma diminuição do ano passado para cá. E tivemos uma redução no atendimento dos neonatos, também pelo SAMU. Em relação à ouvidoria, as demandas da ouvidoria, tivemos aqui uma chamada de cirurgias eletivas, 172 cirurgias eletivas. Na atenção especializada, tivemos 298. A atenção básica, 61. Os exames, tivemos 211.
Urgências e Transportes, 8, e os outros 161, perfazendo 911, em relação à ouvidoria. Isso são relacionados aos elogios, às informações, às denúncias que são feitas à nossa ouvidoria da Secretaria de Saúde, que são feitas todas via telefone ou via pessoal na própria Secretaria, junto com o nosso Departamento de Ouvidoria. Começamos com a vigilância, com o diretor Buchaú. Boa noite, vereadora Lucimar, presidente da Câmara, vereador Valmir do Meia Lua, doutora Rosana, nossa secretária de Saúde, colegas da mesa, senhoras e senhores presentes e toda a população de Jacareí que é alcançada pela TV Câmara. Na vigilância sanitária, especificamente, nós temos um conjunto de estabelecimentos que são vistoriados. São eles comércio de alimentos, creches, farmácias e drogarias, refeitórios, ambulatório das indústrias, atividades de educação física, as academias, cabeleireiro, consultório ou clínica médica, consultório ou clínica odontológica, consultório ou clínica fonoaudiológica, de nutricionista, de fisioterapia e de psicologia, equipamentos de raio-x, médico ou odontológico, hospitais, UPA, as unidades médicas de saúde da família, Instituto de Longa Permanência de Idosos, laboratórios e ótica. De maneira geral, cada um desses segmentos teve pequenas variações para menos ou para mais, resultando, no entanto, numa pequena variação a menor. Essa quantidade menor de vistorias tem algumas variáveis, algumas causas, mas a principal delas foi uma redução que aconteceu no quadro da vigilância nesse período, em função, uma redução momentânea, mas que afetou esses números no quadrimestre, em função da aposentadoria de 2 colegas engenheiros, do afastamento de 2 colegas de fiscalização e tal, e agora, mais recentemente, a fertilidade da vigilância nos brindou com mais 2 colegas gestantes. Com relação à licença de funcionamento, no período do ano passado, nós tivemos 269 contra 154 esse ano. Essa redução se deve tanto a uma demanda menor, menos empresas solicitando a licença da vigilância, mas, ao mesmo tempo, também a menor capacidade de análise dos projetos para fins de emissão da licença, sobretudo em razão da aposentadoria daqueles 2 engenheiros que o quadro já foi suprido. O engenheiro que foi contratado mais recentemente já está em fase de treinamento. Outros atendimentos da vigilância dizem respeito, por exemplo, ao Vigiágua, ao número de coletas de água para análise da vigilância de qualidade de água para consumo humano. Esse número vem se mantendo estável desde 2006, quando foi criada a vigilância ambiental. A análise de laudos, houve uma redução drástica de 611 para 226, e como a gente tem falado aqui todo quadrimestre, a tendência é zerar, porque já não fazemos mais essas análises. Essas análises que têm sido feitas são residuais, a tendência é ser zero. A legislação mudou e agora não cabe mais a gente fazer análise desse laudo. A gente verifica a correção dele, mas não o analisa. Ele é lançado pelo próprio responsável num sistema online do Ministério. Abertura de processo administrativo, tivemos um pequeno aumento de 10 para 15. Análise de projeto arquitetônico, isso aqui é diretamente consequência da presença do engenheiro. Tiramos 2 engenheiros que se aposentaram, o número de projetos analisados necessariamente cai. E isso já está sendo resgatado com a aquisição nos quadros da vigilância de um novo engenheiro. É de se destacar aqui o incremento quase 2,5 vezes
no número de atividades educativas. Nós criamos, na Diretoria de Vigilância à Saúde, uma equipe de educação em saúde, e essa equipe está muito ativa nas escolas, nas igrejas, nas associações de moradores, atendendo à solicitação de associações, de clubes, dos serviços sociais do município, de modo que esse crescimento resulta disso. Nós estamos investindo bastante na educação em saúde na população de Jacareí. E o atendimento às reclamações também aumentou bastante. Nós criamos uma equipe para atender melhor as demandas que o cidadão nos encaminha diretamente ou através de seus representantes, os vereadores, como recentemente atendemos uma solicitação do vereador Valmir, no Parque Meia Lua. Com relação à vigilância epidemiológica, o número de vacinas em algumas doenças aqui, a vacina respectiva teve um crescimento significativo, mas todas elas têm uma razão para isso. Algumas teve uma redução drástica. Daqui nós podemos destacar, por exemplo, a redução da vacina tetraviral, que caiu de 608 para 2. Na verdade, daqui para frente será 0, porque não vamos mais trabalhar com a tetraviral. Quando você não usa a tetraviral, você usa a vacina tríplice mais a vacina contra varicela. Daí o crescimento da vacina de varicela, de 123 para 3.132. Tem tudo uma lógica atendendo a esses números aí. De modo geral, os números saltaram de maneira significativa de 75 mil para 122 mil. Esse crescimento é resultado da distribuição da aplicação da vacina, por um lado, ao longo do ano. Então, vacinas que não eram aplicadas no segundo quadrimestre, este ano o foram, mas, por outro lado, uma decisão do Ministério da Saúde de ampliar a faixa etária que recebe determinadas vacinas, como, por exemplo, HPV. Ainda na vigilância epidemiológica, a quantidade de partos, o número de nascimentos no município teve uma redução de 1.072 para 945, mantendo mais ou menos uma paridade aí, mas com um leve crescimento do parto vaginal em detrimento do parto cesáreo. As consultas de pré-natal também seguiram mais ou menos a distribuição. Houve uma redução no nascimento e as consultas também acompanharam proporcionalmente, ou seja, mantiveram mais ou menos a mesma distribuição, apenas destacando como positivo o número de gestantes que fizeram 7 consultas ou mais, aumentou de 74% para 77%. Isso é muito bom para a saúde da gestante e dos bebês. Com relação aos nascimentos, portanto, nós tivemos 1.072 no ano passado, no quadrimestre do ano passado, né? E 945 nesse. Foi mantida absolutamente a paridade entre meninos e meninas. 472 meninos e 473 meninas nascidas no período. O peso ao nascer também se manteve com a mesma distribuição que vinha, não houve alteração significativa. Com referência aos óbitos ocorridos no município, boa parte dos números se mantiveram mais ou menos estáveis, com destaque para o aumento de óbitos provocado por neoplasias, por tumores, e uma redução no número de doenças do aparelho circulatório, que, no entanto, permanece como a principal
causa de óbito no município. Também é de se destacar uma redução de mais ou menos 12% a 15% no número de óbitos com causas mal definidas. Isso significa que o município está esclarecendo melhor as razões pelas quais os seus cidadãos vão a óbito. Mortalidade infantil, no período do ano passado, no segundo quadrimestre, foram 12 óbitos contra 7 nesse ano, no quadrimestre desse ano. A taxa de mortalidade do período, portanto, foi reduzida de 11,01 a 7,40. Essa não é a taxa de mortalidade do ano. Neste período, esses números têm alterações significativas para mais ou para menos. De qualquer maneira, isso já é um excelente indicador. Com relação às doenças de notificação compulsória, acidente com material biológico, AIDS, HIV, acidente com animais peçonhentos, atendimento antirrábico, coqueluche, crianças expostas ao HIV, doenças exantemáticas, eventos adversos em pós-vacinação, gestante com HIV, hepatites virais, influenza, H1N1, leptospirose, leishmaniose, malária, meningites, sífilis congênita de gestante não especificada, síndrome do corrimento uretral no caso de homens e violência doméstica e sexual. Houve uma redução em alguns números e um incremento no outro, de modo que, no total, se manteve mais ou menos parecido e equilibrado, com destaque para o incremento que vem se observando em vários estados brasileiros da sífilis. Nas atividades de vigilância ambiental, o controle do Aedes aegypti, houve um incremento de cerca de 28%, mais ou menos, no número de imóveis vistoriados. Isso se deve, passando de 49 mil para 64 mil. Isso é resultado de uma nova estratégia que a Secretaria de Saúde adotou, territorializando as ações da vigilância. É importante destacar também que o combate ao Aedes aegypti hoje não se limita mais ao controle da dengue, zika e chikungunya. O Aedes aegypti é um vetor potencial da febre amarela e, portanto, em razão da necessidade de se controlar a distribuição do vírus da febre amarela, a estratégia de controle do mosquito precisa ser alterada, precisa ser muito mais intensa. E essa alteração traz como resultado maior número de vistorias, menor número de ocorrências e outras consequências. Então, esses números são frutos da alteração na estratégia de trabalho e no incremento do trabalho que é realizado. Da mesma forma, se observa a leitura de larvas coletadas, de 816 para 1.065. São larvas encontradas quando se faz vistoria. Quando você otimiza o processo de pesquisa, você encontra mais larvas. E como você faz a leitura, a identificação no nosso laboratório das espécies ocorrentes, esse número aumenta. Atendimentos diversos sob demanda da população. Caiu de 821 para 560. Quando você vistoria mais, você resolve mais questões irregulares. E aí resulta em menos demanda de problema para ser resolvido. Daí esse número tende a diminuir quando aumenta lá em cima. Quando você age mais nos imóveis da cidade, a demanda que chega diminui. Com relação aos casos de dengue notificados, no ano passado, no período, nós tivemos 155 contra 97 agora. Foi reduzido quase a metade.
O total de positivos no ano passado foram 7 nesse período, e esse ano apenas 2. É importante ressaltar que o fato de nós termos pouquíssimos casos de dengue no município, de estarmos cercados por municípios com ocorrência de febre maculosa, de febre amarela, e Jacareí não ter esses casos, não significa que nós podemos ficar à vontade. Pelo contrário, significa que nós temos que dar mais atenção, mais cuidado, e estarmos mais atentos no controle desses vetores, porque a pressão externa é muito grande. Hoje, Jacareí é quase que uma ilha de bonança com relação a essas doenças. Nós não temos essas doenças porque a Secretaria de Saúde tem empenhado seus esforços no sentido de fazer o máximo possível para bloquear a possibilidade de dispersão dos vetores dessas doenças. Então, fica aqui o recado para a população de Jacareí: não esmorecer, manter o cuidado no controle do mosquito Aedes aegypti. Com relação às zoonoses, nós tivemos um aumento nas amostras recolhidas e encaminhadas para análise da vigilância da raiva, de 9 para 14, e uma redução de outras zoonoses. Não que nós tivéssemos os casos de raiva, mas amostras justamente para verificar a incidência ou não. Observação de animais agressores, quando nós somos acionados, tem um cachorro bravo não sei aonde, está havendo um evento ali, tem um cachorro bravo e tal. Esses animais agressores se mantém mais ou menos equilibrado o número, uma pequena redução de 162 para 155. Vistorias de investigação de zoonose reduziu quase que a 1/3 do que foi o ano passado, justamente por você aumentar o controle. Aumentando o controle, reduz a incidência de casos. E o número de imóveis vistoriados quase que dobrou. Esse é o resultado. Você vistoria mais, acontecem menos casos. E com relação, finalmente, à campanha antirrábica, no ano passado foram vacinados 7.359 cães e gatos, contra 12.000 esse ano. Esse incremento, na verdade, não é tão real assim. Houve um incremento, mas ele está aparecendo aqui mais por questão de sazonalidade. Este ano, a campanha se concentrou mais nesse quadrimestre, e, portanto, foram vacinados mais. No ano passado, não se concentrou nesse quadrimestre. Mas, de qualquer maneira, os números tiveram um ligeiro incremento. Muito obrigado. Boa noite a todos, é um prazer estar nessa casa. Na diretoria administrativa, nós respondemos pela dispensação de medicamentos e, em 2017, nós fizemos 268 mil dispensações e agora, em 2018, houve uma queda para 249, 250 mil. O número de pessoas atendidas está em torno de 80 mil pessoas nos 4 meses. A insulina Lantus, que leva aí grande parte dos recursos para medicamentos, nós estamos fazendo a dispensação para 382 pessoas e 1.184 dispensações. Na área administrativa, nós temos também a responsabilidade pelo treinamento e o desenvolvimento dos servidores, que é feito basicamente através do Crescer, que é um núcleo de desenvolvimento da Secretaria de Saúde. Nós tivemos, em 2017, 1.146 horas de treinamento no quadrimestre e, em 2018, 912. Essa redução se deve a uma reorganização, uma reestruturação que foi feita. Fizemos a troca da coordenadora e incorporamos mais uma pessoa lá no núcleo. Então, provavelmente, o próximo quadrimestre vai ter bem mais horas e número de participantes.
O número de participantes, vocês podem ver aí, de 165 para 97 em 2018. Relatório da execução financeira. A origem dos recursos que regem, que movimentam a saúde, ele vem do governo federal, da arrecadação municipal e do governo do Estado. No quadrimestre, nós recebemos 46.290.000 da administração municipal, 23,5 milhões do governo federal e 519 mil reais do Estado. O que a Secretaria, o que nós fazemos com esse dinheiro? Qual que é a destinação dos recursos que vêm do governo federal? 5 milhões para a atenção básica, no 2018, 4.083.000, a assistência farmacêutica, 318.529. No bloco de média e alta complexidade, nós gastamos, em média, 16,5 milhões por quadrimestre. Vigilância Saúde, 500 mil, Vigilância DST, 120 e 400 mil reais para investimentos. O dinheiro que vem do Estado, o que é feito? Programa Dose Certa, que tem alguns medicamentos e algumas vacinações. Nós tivemos uma receita de 440 mil e uma despesa de 305 mil. Esse é o que vem do Estado. A destinação dos recursos vinculados, ou seja, o dinheiro que vem de fora. A folha de pagamento, nós trabalhamos aí com esse recurso vinculado, 285 mil, muito pouco, porque quase 100% da folha de pagamento tem que ser bancada pela Prefeitura, né? Prestações conveniadas, 15.300.000, aí nós estamos falando dos hospitais, Santa Casa, São Francisco, as OS. O verde, 2.573.000, material de consumo, demais despesas, 3,5 milhões, obras e instalações, 120 mil reais, muito pouco nos 2 quadrimestres que passaram, e equipamento e material permanente, 521 mil reais. Os recursos que vêm do governo municipal, 19 milhões para pagar a folha de pagamento, 18 para pagar hospitais e clínicas. Então, só aí nós estamos falando de 19 com 18, 30 e poucos milhões de reais. E material de consumo, despesas correntes, obras e instalações também está com uma aplicação financeira muito pequena. Os recursos da saúde, para onde que eles são direcionados? 19.300.000 para vencimentos e encargos de pagamento de servidor. Santa Casa, 12.200.000, outras despesas, 10.900.000, São Francisco, 8,5 milhões, Caminho de Damasco, 8.900.000. Ela que administra, que faz a gestão das 2 UPAs, Meia Lua e do Dr. Telmo. Demais, SPDM, 3.600.000, que toca lá o SIM hoje. Medicamentos, 2,5 milhões. Milclean, que é uma empresa que faz a limpeza, que custa 279 mil reais por mês. Inclusive, a gente está fazendo licitação para ver se consegue reduzir um pouco. E os demais tem locação de veículos, Unifarma, que também já vai entrar em nova licitação, e ordem judicial, que a gente está aí gastando 1 milhão. 1 milhão de reais a cada 4 meses. Aplicação geral de recursos. E no primeiro quadrimestre, nós gastamos 43.095.000 de recursos do município, e agora no segundo quadrimestre foi 46.200.000. Então, nós gastamos 3.200.000 a mais, que vem do governo federal, 18 para 24, 6 milhões a mais, e do Estado foi de 300 e poucos para 600 mil reais.
O Estado, geralmente, a gente gasta para comprar remédio, porque é pouco recurso e a gente investe em medicamento. A relação da atenção básica, o quanto que a gente gasta na atenção básica com a média complexidade e alta complexidade, é de 5 milhões para a atenção básica, 5.800, contra 16 para alta complexidade. Aqui um comparativo do que se gastou em 2017 e 2018 de pessoal em cargos sociais. Por exemplo, 16 milhões e 400, e em 2018 nós gastamos 19.300. Convênios aqui os hospitalares, 25 milhões para 33 em 2018. Material de consumo e distribuição gratuita, que é o medicamento, 5 milhões e 700, gastamos 5.200. Demais despesas, 17 milhões e 200 em 2017, 9 milhões e 900 em 2018. Aqui tem um esforço concentrado de direcionar os recursos para aquilo que é mais estratégico na saúde. Obras e instalações, 120. Esses 120 mil reais aqui é o dinheiro que está sendo gasto lá no Jardim das Indústrias. E equipamentos e materiais são equipamentos que nós estamos comprando para a reforma da UBS Central. Então, esse gráfico mostra a arrecadação do município no último quadrimestre, ele foi de 175 milhões de reais. E 46.200 foram aplicados na saúde. Nós estamos falando de 26,4% está sendo aplicado na saúde contra o 15% que determina a lei. O índice médio de 2017, para vocês terem ideia, foi 23,3. Obrigado. Bom, agora passa a parte das perguntas, dúvidas, sugestões. Estamos atentos e querendo que vocês participem. Então, boa noite a todos que nos acompanham e ao senhor ali presente no plenário, né? Então, se quiser fazer uma pergunta também, fique à vontade. E eu queria, assim, começar observando da prestação de contas. A gente continua, que chama muita atenção, primeiro, a eficiência do sistema de compilar as informações para a gente conseguir ver e entender a apresentação da prestação de contas em números reais, né? Eu acho isso muito importante para a gente ver como que o sistema da saúde se conversa. Então, aqui a gente parabeniza a organização de todos da Secretaria, em nome da doutora Rosana, mas, assim, não tem como não comentar e fazer a provocação sobre o absenteísmo. Ainda continua sendo um número alto de faltas, principalmente porque quando você pega a apresentação da demanda reprimida, principalmente em consulta e também até às vezes no especialista, a gente vê o quanto falta a conscientização nesse sentido, porque no segundo quadrimestre não diminuiu o absenteísmo. Pela apresentação, aumentou 1%, mas só que nós estamos falando de 31% de um valor de 1.608 consultas. Então, é um número assim, a gente tem que ver mesmo a consciência mesmo, e ver aonde que está fazendo, porque eu entendo que a questão das campanhas e tentando se comunicar com o paciente, isso a Secretaria tem feito, né, doutora? Então, eu acho que é legal. O call center faz isso
O call center faz isso constantemente, né? Eu acho que existe, sim, ainda uma falta que é da população, mas também existe, o que a gente está tentando ajustar, uma dificuldade do serviço de saúde mesmo receber as ligações das pessoas, porque o número de telefones insuficientes, e existe todo um plano. Agora nós estamos renovando o sistema, o Fast Medic, que vai ter algumas coisas dentro do Fast Medic que você já vai poder clicar via eletrônica, via o Walmart, isso, vai ter um aplicativo marcando e desmarcando consulta, e, inclusive, quando são desmarcadas, já coloca automaticamente quem está na fila, né? Então, isso não era previsto no contrato antigo, né? Eu acho que já deu uma diminuída aí nas unidades básicas de saúde, só de colocar o cartaz mostrando para a população o número de pessoas que faltaram e não conseguiram ser atendidas. Na unidade básica até não tem tanta perda, porque sempre tem uma fila querendo desistência. Mas no SIM, que é uma consulta referenciada, se a gente não usar mecanismos mais modernos, né, para desmarcar via sistema, via telefonia celular mesmo, a gente não consegue. A pessoa, às vezes, não tem condições de vir lá do bairro até o centro, às vezes não consegue ir até o postinho para avisar. Então, a gente está entrando assim, com essa nova tecnologia, e está previsto aí diminuir em 10% pelo menos o absenteísmo por esse sistema, né? A gente espera que realmente aconteça. Eu acho importantíssimo essa questão do aplicativo, porque a gente vê que o call center é via telefone, e muitas vezes você está no seu trabalho, nem todo mundo tem a oportunidade de poder atender o telefone, o celular, naquele momento. Então, acho que se for via o aplicativo, vai facilitar muito esse número, porque até mesmo a gente está vendo aqui, até o absenteísmo da odontologia tem aumentado, né? E é um tratamento que, às vezes, a gente está desempregado, tem muitas contas para pagar e acaba ficando, no caso da odontologia, em terceiro ou quarto plano na lista de prioridade de busca, né, da rede. E aqui a gente viu que está aumentando também o absenteísmo. Então, eu acho que o aplicativo vai ajudar muito, por conta que, muitas vezes, você não pode atender o telefone no horário do trabalho. Aqui também eu quero ressaltar, na prestação de contas, não pode a gente deixar de levar, porque a gente escuta muito isso. Parece que o governo não está fazendo nada, mas daí, quando você vê a apresentação de consultas realizada no SIM, esse aumento por conta do mutirão que foi feito, porque tem que lembrar que nós estamos trabalhando uma lista de 2014, 2015, e agora a gente está chegando em 2018 e está vendo, desde 2017, um aumento considerável, mas agora, no segundo quadrimestre de 2018, teve um avanço muito grande. E a gente vê, eu queria que a doutora, a equipe explicasse, por exemplo, tem alguns avanços em algumas especialidades. Qual a dificuldade de também provocar um mutirão? A gente sabe que o financeiro envolve, né? Mas também qual a dificuldade de aumentar esse atendimento dos mutirões nessa lista de demanda de algumas especialidades? São vários fatores, né? Se quiser, a gente pode chamar a Eliana, que está mais ligada à atenção especializada. Alguns fatores por você não conseguir o profissional suficiente, por exemplo, otorrino, né? Já tentamos várias vezes em vários serviços, a própria OS tenta contratar, não tem otorrino que queira trabalhar na rede pública nem em mutirão. Então, tem outras situações que realmente é mais difícil mesmo ter um mutirão. Por exemplo, você vai fazer um mutirão de hematologia, né? Você não faz mutirão de hematologia, são casos picados que estão tendo, que precisa ser visto na hora, né? Eu não sei se a Eliana quer complementar. Cadê a Eliana? Eu vou complementar dizendo o seguinte: o que nós tivemos um decréscimo, que é na ortopedia, é que nós tivemos médico aposentado dentro desse quadrimestre. O mesmo aconteceu com o otorrino. Nós tivemos um aposentado
e uma pessoa que se afastou. Então, essas foram as duas diferenças maiores aí. E está sendo providenciado para esse segundo semestre alguns mutirões de consultas que estão com mais necessidade. Hoje mesmo nós estivemos nos reunindo com o pessoal da SPDM para ir complementando essas coisas que são mais necessárias. E aqui nessa questão, nessa fila, a gente não vê a diferença de infantil e adulto. A demanda nessas filas de infantil é muito, dona Eliana? Olha, a parte infantil, que nem nós não tínhamos há 2 anos o hematologista. Hoje nós temos o hematologista que vem para atender adulto. A gente tem conversado, crianças a partir de 5 anos ele tem visto, e está sendo contratado agora um hematologista infantil. Na parte de pneumologia, a gente tem o pneuma infantil. Na parte de neurologia, nós temos o neuroinfantil. Então, nas especialidades, a criança ela não precisa tanto de especialista, graças a Deus, como o adulto. Mas a demanda que é necessária ter o especialista infantil, a gente tem procurado cobrir, sim. Agora, uma questão também que eu estou... também a questão dos exames, também a gente vê que também tem uma demanda também reprimida aqui, né? A gente viu aqui várias coisas. Ô, Lucimar, na parte de ultrassom, esses com Doppler são os mais difíceis de se conseguir o profissional para fazer. Mas o ultrassom, que não precisa de Doppler, nós estamos praticamente sem fila de espera. Você pede no mês e é realizado no mesmo mês, tá? Os exames de oftalmologia, onde entra o mapeamento de retina, até o final de dezembro, nós estaremos fazendo 6.000 mapeamentos de retina. Com isso, eu acredito que a gente vai ficar assim, sem demora para ser agendado. E essa fila vem desde 2014, tá? A laringo e a nasofibroscopia, isso a gente depende de otorrino que faça, e a gente não tem esse profissional disponível. Esse exame não é que tenha parado, ele é feito, mas não na proporção que a gente gostaria de ter. E os outros exames, alguns exames nós não temos no município, como é o caso da eletroneuromiografia. A endoscopia nós vamos ter um aumento a partir de outubro, que o SIM vai começar a fazer, e os outros exames estão sendo providenciados também. Muito obrigada. Agora eu queria também entrar um pouco na apresentação, que chama bastante atenção também. A gente vê que às vezes a gente vê questionando o número de ambulâncias, né, o serviço do SAMU. A gente viu aqui que 70.000 chamadas, né, num quadrimestre, muitas chamadas, mas aí, de novo, a gente volta a observar os atos de pessoas inconsequentes que ainda usam esse meio de chamadas para salvar vidas como brincadeira, né, os trotes aqui. Eu estava vendo aqui na apresentação que o Dr. Carlos apresentou, no total de algumas chamadas, que quase 50.000, 50% de chamadas são equivocadas e 50% de pedidos de informações. Então, a gente tem que trabalhar bastante mesmo a conscientização das pessoas, porque, às vezes, a gente já sabe que o número ainda, no nosso município, não é nem por número de habitantes, é pelo número de chamadas, é pelo número de atendimento que nós vimos aqui, o quanto são atendidos na farmácia ali, 80.000 pessoas. A gente pega o número de pessoas que vão nas unidades básicas de atendimento. É muita gente.
E em muitos casos precisam do auxílio do SAMU. Agora, as pessoas brincando com saúde, brincando com a vida das pessoas. Então, eu não sei como que nós vamos fazer isso, mas eu acho que, de novo, a gente volta a falar, de repente, começar a envolver até caso de polícia. Porque nós temos que diminuir esse número de brincadeiras com coisa que é muito séria, que é a saúde no nosso município. Né? A gente sempre está comentando nas prestações de serviço, porque são coisas que destacam, e isso é do próprio usuário. Né? E a gente fica triste, né? Triste quando, às vezes, falta um atendimento, mas fica triste também quando alguém impede que chegue o direito de atendimento de saúde. Né? Então, eu fico triste nesse sentido. E, bom, os meus questionamentos eram mais isso, nesse caso, e eu volto de novo a parabenizar o trabalho da equipe, e a gente vê que Jacareí tem uma população doente, né? Mas também tem muitas pessoas buscando o atendimento da rede pública, que a tendência é sempre aumentar os dependentes do SUS e também aumentar o público nos postinhos médicos. Valmir, tem questão? Eu tenho sim, porque eu não pago convênio, né? Eu estou pago junto com a população da cidade de Jacareí, eu sei como é que é. Primeiramente, quero agradecer a vocês que estão aqui prestando esse esclarecimento para a população da cidade de Jacareí, e fico até muito triste de ver nós somos 13 vereadores, tem eu, a Lucimar, ela é presidente e eu sou o vice, está aqui. Então, a população da cidade de Jacareí ele tem que sentir que o vereador, a realidade, tem que trabalhar 24 horas, né? Devido estar aqui para falar e para ver, passar para os seus munícipes, e também não vir na tribuna só falar da saúde. Eu acho que tinha que estar aqui nesse momento aqui. Então, o que eu tenho a dizer a vocês, que eu sou um vereador que não pago convênio, e também estou junto com a população da cidade de Jacareí, e aonde que chamar eu estou disponível sábado e domingo. Parque Minha Lua, o doutor Carlos está lá toda segunda-feira do mês, a gente faz reuniões lá. Então, ele devia implantar isso na cidade, os outros vereadores também, ver também outros postinhos médicos, que o vereador é uma autoridade e também deveria estar desse lado para cá do Parque Minha Lua, para endireitar mais a saúde. E a realidade, eu digo para vocês, o que eu tenho que reclamar aqui hoje, aqui, senti tudo o que vocês falaram aí, é sobre quando a pessoa, eu estive aqui no Dr. Thelma de Almeida Cruz, eu vi, e foi num domingo, a munícipe me ligou, que estava desde ao meio-dia aqui, e ela foi atendida quase 5 horas da tarde. Eu vim aí. Por quê? Tem que chegar ali, com o pé machucado ou quebrado, passar pelo Dr. Thelma de Almeida Cruz, para depois vir aqui para a Santa Casa. Então, eu não acho de acordo isso aí. Porque desde que existe a ambulância vir trazer o Dr. Thelma de Almeida Cruz, então por que já não tem um médico lá para fazer, engessar ele lá e ficar lá? E por que tem que passar lá, sentir dor, 3, 4 horas para depois vir para a Santa Casa? Essa é a minha reclamação. Então, nós não podemos fazer mais isso. Aí mandei o documento para a doutora Rosana Gravena. Eu estou aqui hoje prestando esse esclarecimento também, mas a saúde da cidade de Jacareí, eu que tenho vou fazer 10 anos aqui na Câmara, ela está muito boa, mas tem muita coisa também que fazer ainda. Eu acho que a gente vai morrer e a saúde vai sempre continuando assim, empurrando com a barriga, entendeu? O meu ver é esse. Faltam as coisas sim, mas do passado ela já melhorou muito. Mas que falta é mais a população, conforme tem a TV Câmara, reclamar mais para as suas autoridades. E as autoridades que têm que reclamar, sabe quem que é? É os vereadores mesmo. Porque na hora de pedir o voto, eles fazem uma grande promessa para os bairros e depois não compareçam nem nessas reuniões. Não estou criticando o vereador, não. Eu estou falando a verdade. Se eles acharem que está errado, então, quando der na quarta-feira, eles vão falar na tribuna. Porque vocês não foram eleitos pelo povo.
Agora, quem foi eleito pelo povo é os vereadores, os 13 vereadores da nossa cidade de Jacareí. Então, fico muito triste de ver que eles não estão nesse local, aqui na Câmara Municipal, que é o lugar dele é aqui, e recebe do povo aqui. E na tribuna, quarta-feira, eu não vou falar sobre isso. Mas quero agradecer vocês e o meu trabalho como vereador, a população está vendo, que eu estou aqui nesse momento aqui. Nesse momento aqui. Eu trabalho 24 horas por dia e entendo como a saúde de Jacareí, porque eu também não pago convênio. Eu não tenho convênio. E a minha família não tem convênio. Eu acho que o vereador tem que ser assim, não pagar convênio e sentir o que a população da cidade de Jacareí sente. Obrigado a todos e, se Deus quiser, até quarta-feira eu estou falando nessa tribuna sobre a saúde também. Só esclarecendo, vereador, eu fiquei sabendo da sua presença na nossa unidade no domingo, por volta das 14 horas, não foi? Fiquei sabendo que o senhor estava lá. E o que acontece? Por uma questão de legislação, nós não podemos colocar um serviço de ortopedia dentro de uma UPA. Então, o que nós fizemos? Optamos por fazer. A porta de entrada do sistema de saúde de urgência é feita pela UPA Parque Meia Lua e pela UPA Telmo. E, desde os casos, eles são referenciados, casos cirúrgicos, casos que são diagnosticados como internação, ou até mesmo os casos ortopédicos, eles são encaminhados para a Santa Casa, que daí seria um serviço referenciado. Então, o que nós não podemos colocar, como o senhor já falou, como outros vereadores já questionaram também, a questão do ortopedista na unidade de pronto atendimento. Isso não acaba sendo possível, por quê? Porque se nós colocarmos, descaracteriza a unidade de pronto atendimento, e daí acaba podendo ser revertido em prejuízos para o sistema de saúde com corte de verba. Doutor Carlos, mas e esse povo que vai ficar indo ao Parque Meia Lua e doutor Telmo, eles vão ficando 4 horas lá com dor até chegar? Não é pedágio ali é um pronto-socorro, não pode a pessoa sentir dor. Desde que quando a pessoa quebra o pé, ou a perna, ou o braço, eu acho que então ele já tem que vir direto para a Santa Casa e não passar lá no doutor Telmo da Cruz. Não passa lá, já vem direto para a Santa Casa. Faça igual o SAMU. Por exemplo, o SAMU só vem para a Santa Casa. Então, quando acontecer isso no Parque Meia Lua ou outros bairros da cidade, no Poxim, não passa lá não, vem direto para a Santa Casa. Não precisa passar lá. Tem que dar essa ordem para eles fazer isso. Aí, agora o cara passar lá, fica 4 horas com dor lá, para depois vir para a Santa Casa. Olha aí que, como diz o mineiro, aí fica muito ruim para a nossa população da nossa cidade de Jacareí. Sim, eu até compreendo o questionamento do senhor e acho até plausível o questionamento em relação ao tempo de espera. O que nós estamos vendo são ações que nós estamos fazendo para quê? Para que isso não ocorra dessa maneira, do tempo não se alargar de tal forma a que acaba esse incômodo todo. Mas, assim, em todo momento, enquanto se é diagnosticado uma fratura, quando se é diagnosticado uma urgência ortopédica, ele é transferido com urgência. O que a gente pode observar também? Existem vários casos de entorse, existem vários casos de ortopédicos que não são de urgência, que acabam passando pela unidade de pronto atendimento. Então, existe uma prioridade, vereador, uma prioridade de transferência também. Eu não posso, por exemplo, numa entorse, eu simplesmente estar transferindo ela com tanta urgência quanto se às vezes eu preciso transferir um paciente grave infartado. Então, eu tenho que segurar e ter uma prioridade na transferência. Isso às vezes ocorre e por isso essa dilatação do horário de espera. Mas a analgesia, a questão do cuidado com a dor do paciente sempre é uma premissa nossa e tem que ser mantido. E quanto a isso, a gente está de olho e nós estamos estudando, sim, estudando uma maneira de otimizar esse processo.
Otimizar o quê? Otimizar o tempo de espera, otimizar essa transferência. Infelizmente, a gente não pode abrir a porta da Santa Casa para o munícipe chegar. Por quê? Porque senão eu crio um outro pronto atendimento. E isso acaba onerando não só os cofres do município, como isso acaba criando uma conturbação, um meio conturbado de administrar tudo isso. Porque desde o momento que eu abro a ortopedia, se chegar um paciente infartado, eu vou ter que atender. Então, tudo isso são questões de logística que a gente está observando e estudando para melhorar esse processo. Doutor Carlos, então, mas a gente então a gente está vendo que, lógico, a gente até entende da urgência, depende da gravidade de cada paciente, né? Um infarto e um pé quebrado, lógico, o pé quebrado pode esperar mais um pouco. Mas, diante da demanda expressiva que atende o UPA, está faltando equipamento para esse transporte. Quem quebrou o pé para Santa Casa foi diagnosticado. Nesse sentido não é a logística. No nosso entendimento, falta ambulância para transportar o paciente quando ele precisa continuar o tratamento, continuar o atendimento pelo pronto-socorro da Santa Casa. Então, a gente está vendo que está faltando equipamento de transporte. E assim, porque quem está com dor, a pessoa não vai entender. A gente até entende que, lógico, que quem está infartando, está com um neurismo, uma pressão muito alta, que precisa de uma internação um atendimento mais imediato e fazer uns exames mais precisos que tem que ir para a Santa Casa, a gente entende a emergência. Mas, assim, aqui não dá para as pessoas, porque acumula fila, né? Acumula fila. E a gente sabe que, seguindo a legislação da saúde, a ambulância ela não pode levar mais que um paciente. Então, é isso que a gente precisa entender. Tem projeção de aumentar esse transporte, porque a gente está vendo que a demanda é grande, a demanda nunca vai diminuir. A consciência, hoje, a gente não pode falar para o munícipe assim, você usa a unidade básica que lá tem atendimento para você. A gente sabe que nem todas são 12 horas, mas tem em todas as regiões. E, às vezes, o pessoal vem do serviço, então não vai procurar a unidade, chega lá, não vai ter médico. Então, tem que procurar o pronto-socorro. Então, por enquanto a gente não tem essa logística de que, se eu for buscar um atendimento médico de prevenção no meu bairro, eu vou encontrar, hoje não tem. Eu acho que é uma perspectiva e nós vamos conseguir para o futuro isso. Mas hoje não é a realidade que nós temos. Então, hoje, a centralidade, o número de fluxo de população é direcionado um número maior para o UPA. Então, está faltando equipamento, sim, de transportar mais os pacientes. Então, o que nós queremos ouvir, né, Valmir, é que se vai aumentar o número de ambulância para o atendimento e transporte do UPA, independente da gravidade da doença, porque a pessoa está com dor. Então, vou aproveitar e falar duas coisas em relação a isso. Primeiro, que a gente tem... houve um tempo de adaptação do UPA adulto, como do UPA infantil, que a gente teve até um entendimento que era porque estava instalando, porque o número de atendimento de adultos é muito maior do que de criança, mas agora a gente tem sido mais incisivo, né, doutor Carlos, em relação à cobrança da OS em termos de rapidez no atendimento, não só o que vai transportar, né? A gente tem sentado muito frequentemente com eles, com casos na mão. Todos os casos que chegam na mão da gente, a gente avalia. Tem levado o caso, não é um falismo, não é falaram na internet, não. A gente leva os casos para serem exemplos, para não acontecerem demais, né? De novo. Em relação à ambulância, é verdade, existe uma falta do equipamento mesmo, né? Por dois motivos. Primeiro, que os casos mais leves eram levados 3, 4 no mesmo carro, e isso foi proibido. Por exemplo, um entorse, uma pequena fratura de um dedo. Agora veio uma orientação de que é para levar um paciente por vez, né? O número de ambulâncias é insuficiente. Seria muito fácil a gente falar assim, olha, estudei aqui, pela logística, faltam 10 ambulâncias. É claro que não tem dinheiro para comprar 10 ambulâncias de uma vez, né? O que a gente tem pedido agora para os deputados que oferecem
a ambulância para o município é não destinar para um bairro específico, né? Todo mundo quer, até os próprios vereadores querem, quero uma ambulância lá no meu bairro. Vai lá no deputado, luta por isso e vai a ambulância para o bairro. E, às vezes, essa ambulância fica parada lá, atende 3, 4 casos por dia, sendo que aqui está faltando, né? Então, assim, é verdade, os 2 vereadores aqui presentes são as pessoas que estão mais interessadas nisso mesmo, cheio de perguntas, de sugestões e solicitações. Quando vocês ouvirem isso no plenário, vocês têm o exemplo de que a gente precisa na central mesmo, né? No lugar que é o lugar pior que tem da correria de leva do pronto atendimento para a Santa Casa, de ter mais esses aparelhos mesmo, né? A gente precisa de mais ambulância, sim, você tem toda a razão, viu? Outra coisa que eu queria aproveitar para falar, em relação à UPA Dr. Telmo, é que surgiu uma polêmica aí da mudança do nome, né? Fomos parar nas redes sociais, porque o nome do Dr. Telmo tinha saído de lá, até pessoas da própria família questionando a Secretaria de Saúde em público. Acho que faltou um pouquinho até porque a OS não é da cidade, de saber a importância histórica do nome Dr. Telmo e avisar a família com antecedência, porque foi uma determinação do Ministério da Saúde para poder vir os R$250 mil a mais por mês. A gente recebia só 250, agora recebemos 500, tá? A mudança da fachada é uma mudança única para o Brasil inteiro, para mostrar até que quem fez foi o Ministério da Saúde, o prédio, né? O investimento do UPA Dr. Telmo é um investimento do governo federal. Então, eles determinaram, eu tenho esse papel, né? Falaram na rede social que eu não tenho esse papel, coisa nenhuma, e quero deixar aqui minha homenagem ao Dr. Telmo. O Dr. Telmo foi um grande sanitarista, foi o primeiro médico de saúde pública a estar na cidade, ele veio convidado para ser diretor do centro de saúde. O antigo UPA infantil era ligado às doenças infecto-contagiosas, tuberculose, hepatites, né? E ele foi o primeiro médico sanitarista mesmo da cidade, né? Maior orgulho de ter conhecido, de ter sido funcionária dele. Fui demitida numa das gestões por desacato à autoridade, porque eu falei para a secretária de saúde que estava, na época, que ela não estava com uma boa secretaria, fomos demitidos. Fui readmitida pelo Dr. Telmo, que sabia o quanto a gente gostava de saúde pública, e continua o nome do Dr. Telmo lá. Ele é o nosso maior orgulho de saúde pública que tem, e não existe isso de eu mandar tirar, a secretaria mandar tirar, de jeito nenhum. Acho que é uma boa oportunidade para a gente fazer essa homenagem a esse grande sanitarista que foi o Dr. Telmo, ok? Queria fazer aqui, dizer a vocês que estão aqui, quando dá sábado e domingo, ou ter um feriado na sexta-feira, fecha todos os postos médicos da cidade de Jacareí. Só fica o Parque Meia Lua, 24 horas, e Dr. Telmo de Almeida Cruz. Todos que sentem problemas, vai para o Parque Meia Lua e vem aqui para o Dr. Telmo. Então, eu gostaria de pedir para vocês que aumentasse também os funcionários, enfermeira, médico, nesse dia. Não sou contra ninguém no Parque Meia Lua. Eu quero que vá muita gente no Parque Meia Lua. Eu quero que também venha aqui também, mas só que continua o mesmo pessoal para atender esse povo inteirinho da cidade de Jacareí, sente mal. Por quê? Por exemplo, deu esse feriado aí na sexta-feira, dia 7, teve um funcionário nosso aqui, que era o meu assessor, o cachorro mordeu o braço dele lá na cidade do Salvador, ele teve que vir para o Parque Meia Lua, e ele é do Parque Meia Lua. E quando chegou lá, tinha um bocado de gente, cidade do Salvador, outros bairros. Eu fico lá no Parque Meia Lua, eu moro no Parque Meia Lua. Eu vou lá para mim ver quanta gente, fica cheio de carro, parece uma festa. Por que ali? Mas ali, naquele local ali, tem que ter mais gente para atender. Ter mais médico e ter também mais enfermeira para atender no Parque Meia Lua e também aqui no Dr. Telmo de Almeida Cruz. Aí, no meu ver, vai endireitar, porque o cara vai ser mais rápido, o pessoal vai ser mais rápido. Agora, se continua o mesmo que está na semana, aí não tem jeito. Aí a situação fica precária nesse feriado, sábado e domingo para o povo. Então,
Foram feitas as estatísticas dos dias que mais davam atendimento. E foi aumentado o número de funcionários. Assim, todas as semanas era segunda e terça-feira, né? É que a saúde, na realidade, ela não é uma coisa estática. Esse final de semana, não sei, deve ter sido mais ou menos tranquilo, porque eu não recebi 1000 ligações, 1000 WhatsApps e tudo mais. Mas o final de semana passado, só para você ter uma ideia, eu tinha os 10 leitos da UTI lotado, os 6 respiradores da urgência com casos graves intubados, os 5 do UPA com casos graves, 4 infartados no UPA para serem transferidos sem vaga, porque nós temos uma única UTI, precisamos, até o final desse mandato, construir uma segunda UTI. Essa UTI tem 20 anos de construção. Quando eu fui secretária de saúde a primeira vez, não aumentaram os leitos, né? E o UPA lotado de gente. Eu acho que o que a gente tem que solicitar para a Oeste é que, assim, não é todo final de semana que tem muita gente. Ter uma tabela 2, como acontece em vários hospitais aí, né? Está tranquilo, é aquele número de pessoas. Começa a aumentar, tem um sobreaviso. Eu acho que isso é uma sugestão boa que a gente pode fazer. Não ter fixo, porque toda vez que você põe fixo, você tem um custo que, às vezes, não justifica, né? Justificou segunda e terça, porque a gente viu que estava tendo mais de 600 atendimentos no UPA Telmo, e aí, pelo mesmo número de pessoas que atendia 300, 400 por dia, não estava dando conta os funcionários mesmo. Às vezes até passava rápido no médico, mas para fazer a medicação custava muito tempo, né? Então, a gente está tentando ajustar isso. Eu acho que essa ideia de ter um sobreaviso, que a gente chama, é o enfermeiro que, se for preciso, é chamado. E a gente paga aquele que é preciso. Eu acho que é uma boa ideia da gente levar. Bom. Inclusive, a gente escuta muito, né, vereador Valmir, que, às vezes, o UPA do Meia Lua atende melhor do que o UPA Central. Então, a gente precisa descaracterizar isso por conta que é a mesma prestadora de serviço, né? Então, a gente entende que e é muito comum a gente ouvir isso diariamente, e realmente o que o vereador fala, a gente vê mesmo pessoas vindo da região leste, oeste, todo mundo indo lá muitas vezes no UPA do Meia Lua, que tem esse parênteses que lá parece que atende melhor do que o centro. E a gente sabe que a empresa que atende, ela tem a mesma responsabilidade nas 2 unidades, né? E a respeito do nome Telmo de Almeida Cruz, doutora Rosana, eu acho que para o Ministério vai ser uma unidade e pronto atendimento, mas para o jacariense vai continuar sendo o UPA Telmo de Almeida Cruz, né? Bem merecido e já homenageado esse médico importante para o nosso município. Não sei se tem alguém quer fazer alguma pergunta. Considerações finais para a gente poder encerrar, doutora? Só terminando essa história do UPA, né? Eu acho que, assim, o UPA Meia Lua, existe uma tradição local, não só do UPA estar funcionando há mais tempo, mesmo tendo mudado algumas coisas, mas da população ser uma população organizada. Eu acho que o vereador aí também participa muito disso, também tem essa função. E é uma população de luta, é uma população que, quando não está certo, briga, né, e vai atrás mesmo. Então, eu acho que acaba andando muito mais quando a comunidade participa, né? Em termos de considerações finais, aí, a gente quer deixar o nosso abraço aos 2 vereadores. Obrigado por estar presente aqui hoje, viu, Lucimar, viu, Valmir? E nos colocamos à disposição da comunidade que queira fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão. A gente tem uma ouvidoria. Quando tiver críticas, a ouvidoria é o caminho, né? A Ana está sentadinha ali, a nossa ouvidora. A gente tem uma resolução de 80% dos casos que vão para a ouvidoria conseguem ser solucionados. Isso está sendo muito legal, né? Acho que a gente andou bem nesse sentido, mesmo tendo só 2 pessoas trabalhando na ouvidoria, né? Então, acho que é um serviço que está dando bastante certo, né? E deixo aí a nossa saudação aos ouvintes, aos telespectadores, e estamos à disposição, eu e minha equipe. Obrigada, Lucimar.
Então, a gente está encerrando a prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí. É um cumprimento da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Essa prestação ela foi referente ao segundo quadrimestre de 2018. Então, aqui a gente agradece a presença e a explanação do diretor administrativo, seu Paulo, e toda a equipe que pertence a essa diretoria, a diretora Marilis, que atende toda a unidade básica, o Buchal, que é o diretor da Vigilância Sanitária do nosso município, o doutor Carlos, e a secretária doutora Rosana, e todos que estão aqui da equipe, que estão aqui sempre unidos, juntos, dando esse esclarecimento, essa prestação de contas para o município de Jacareí, e agradecer a presença do vereador Valmir do Parque Meia Lua, e quem ganha é quem está aqui, buscando esse conhecimento até mesmo para servir de embasamento e conhecimento no uso da tribuna, né, Valmir? Então, a gente sabe que para nós que estamos aqui é muito válido, mesmo sendo reprisado essas audiências pela TV Câmara, mas é importante nós estarmos aqui fazendo os questionamentos que nós fizemos. Obrigada ao senhor, população que está aqui presente, a todos a assessoria de alguns vereadores, da gabinete da vereadora Sônia, vereador Paulinho dos condutores, do meu gabinete e do gabinete do vereador Valmir, todos os servidores desta casa. E sem mais delongas, então declaro encerrada a audiência de prestação de contas da Secretaria de Saúde nessa data de hoje. Uma boa noite a todos.